Bem-vindo a mais um episódio de Edificando Famílias na Fé. Eu sou o pastor Brian e essa é a minha fantástica esposa, a dona Rebeca. E estamos muito contentes que vocês estão conosco para este episódio. Última vez nós falamos sobre as telas ou tecnologia, né? Celular, a televisão, computador. E vamos continuar a falar sobre isso hoje também. Nós muitas vezes vivemos sem preocupar em educar ou falamos certas coisas para os nossos filhos e vivemos de uma outra forma. Muitos pais, né, principalmente no mundo, mas até dentro da igreja, outros exemplos, mas né, bebem, mas falam para o filho não beber, ou fuma, mas fala para o filho não fumar. E infelizmente também tem cristão que faz a mesma coisa, bebe seu vinho, mas fala para o seu filho não beber. Enfim, falamos uma coisa, pedimos uma coisa aos filhos e vivemos outra coisa. Agora eu compreendo que o celular para muitos adultos é uma necessidade. Para mim, como pastor, eu tenho que ter um celular, infelizmente, e não uso como muitos, não quero usar como muitos, mas tenho um como necessidade. Mas os nossos filhos não têm a necessidade. E vamos continuar a falar sobre isso. Mas antes disso, vamos ler o versículo novamente que nós vimos semana passada. Tem tantos outros versículos que nós poderíamos puxar para pensar em outros princípios nessa área de tecnologia, né? Mas vamos ficar aqui com 1 Coríntios 6:12. 1 Coríntios 6:12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, novamente, temos muitas coisas. O contexto aqui não é tudo que é permissível, tá? O contexto ali tem certas coisas que ele está falando que é permissível, mas que não é beneficente. Não é bom, não é edificante. E também ele entra ali e fala para que não vai dominar ele. E o celular, tecnologia é um dos vícios realmente que está viciado, que o mundo está se viciando. Até o mundo reconhece isso, não é só o cristianismo que reconhece que o celular, o computador é viciante. Tem até programas hoje para ajudar as pessoas a se libertar desse vício, da mesma forma que tem outros programas para tentar ajudar as pessoas a se libertar do vício das drogas. E vamos continuar a falar sobre isso hoje. Nós hoje queria focar mais na área que como essas coisas eletrônicas estão afetando espiritualmente nossos lares. Mas eu queria notar uma coisa. A Organização de Saúde Mundial, que em inglês é WHO, eles não são organização crente, de ficar honesto. Eu acredito se eles poderiam destruir todo crente, eles vão ficar felizes. Eles não a agenda deles não é boa, mas mesmo eles notou. E eles lançou os guidelines, vamos dizer, os guias, que fala crianças de 18 meses para baixo nunca deve ficar em frente de nenhuma coisa eletrônica, nenhuma televisão, gente. 18 para 24 meses, o máximo por dia, um programa de 30 minutos com seus pais, não sozinho. Não é babá. E eles falam 2 anos até 5 anos, máximo 1 hora de por programação por dia. 1 hora só, com seu pai ao lado. E esse é o mundo falando isso. Essa organização não é crente, não. Eles não estão preocupados com a vida espiritual da criança, eles não estão preocupados com a vida emocional da criança, eles nem estão preocupados com o caráter da criança. Mas mesmo eles reconhecem que a saúde, já mencionamos, tem a radiação que vem, que pode causar câncer, tem outras coisas assim. Mas não é nem só isso, tem tantas outras coisas que estão acontecendo que nós estamos voluntariamente ignorantes. Sim. E até eles estão falando para não colocar os nossos filhos até 5 anos de idade, no máximo 1 hora
E hoje em dia, né, você vê a televisão está ligada quase 24 horas por dia. Alguns pais conseguem desligar por 3, 4 horas, né? Hoje são um pouco melhor que isso, mas há muitas famílias, muitos lares, muitas casas, a televisão está ligada o dia inteiro. Você acorda de manhã, quase vai lá, uma das primeiras coisas é ligar aquela televisão e a última coisa antes de ir para a cama é desligar a televisão. E você não também somente afetando seus filhos, está afetando a você. Mas o WHO reconhece o perigo, sem falar do espiritual, para os nossos filhos de 5 para baixo ter qualquer tipo realmente, mas eles falam pode ir até 1 hora. E nós estamos usando essas computadores não, televisão e celulares como babás. Mesmo que a gente está na casa, mesmo que a gente está ali perto 1 quarto, 2 quartos distante, nós deixamos que aquele babá tecnologia esteja ali influenciando os nossos filhos. Mais um fato que eu vou passar agora. Em 2007, o iPhone foi lançado. Desde 2007, a primeira coisa aconteceu em 1 ano. 50% de casos de depressão clínica subiu. A depressão clínica subiu 50% em 1 ano depois da lança da iPhone. Desde 2007, os casos de a deficiência de atenção e hiperatividade em crianças, ADHD, essa coisa subiu 43%. Nós já falou que eletrônicos causa hiperatividade em crianças e falta de atenção. Depressão em jovens subiu 37%. Essa está subindo mais e mais cada ano. Essa é uma percentagem de 2007, imagina agora. E suicídio subiu mais de 100%. E nós sabemos que depois da pandemia subiu ainda mais. Subiu muito extremamente mais. Nós estamos tendo, especialmente aqui no Brasil, está tendo uma crise de jovens cometendo suicídio ou tentando suicídio. Deixa eu falar aqui. Durante a pandemia, quando nós não podíamos, o governo preveniu que a gente estivesse em contato um com o outro pessoalmente, o suicídio subiu drasticamente. Isso para nos mostrar que somente tendo acesso social através do celular não é o que nós necessitamos. Não. Nós precisamos interagir pessoalmente com as pessoas. Deus nos criou dessa forma. E o mais que nós nos viciamos para as redes sociais, o mais que nós nos viciamos para o nosso celular, o menos saudável que ela é para as nossas vidas. Não somente espiritual, mas emocional e também físico. Isso já foi comprovado. E durante a pandemia já estava mostrando para nós que aquele tempo inteiro no celular, no computador, de frente da televisão, os suicídios aumentou de uma forma incrível e continuam porque as pessoas continuaram no celular, mesmo que a gente pode ter aquele contato hoje. Eles se viciaram mais e mais com o celular e agora você não consegue ver um jovem sem um celular na sua face, né? Eu vou para restaurante e às vezes nós vamos e comemos e você vê cada pessoa ali num assento, família. Em vez de conversar um com o outro, eles estão no celular ali. Sim. É tão coisa triste. É triste demais. Nós já mencionamos, mas vamos falar de novo. Quando a criança cresce só no celular e televisão, eles não vão desenvolver em leitura. Se eles não desenvolverem leitura, a Bíblia não vai ter interesse nenhum para a criança. E o ponto de vista de nós não é de fica sem nada na cabeça. É de louvar a Deus, de servir a Deus, de ficar servos de Deus. Sim. Nós precisamos da Bíblia para isso. Infelizmente, crianças não estão lendo mais. E sociedade
especialmente aqui no Brasil, essa me assusta de ouvir pais falando, não tem problema, eles não precisam aprender a ler até eles têm mais anos de idade. 5 é bem cedo de aprender como leitura. Não, gente, que coisa. Crianças de 10 anos de idade não sabendo de ler? Esse é absurdo. Eu acho que foi Jonathan Edwards, se eu não me engano, um homem que Deus usou para trazer avivamento nos Estados Unidos. Ele, com 3 anos de idade, já estava lendo a Bíblia. E nós nos maravilhamos porque Deus usou ele e não a nós, né? Com 3 anos de idade já estava lendo a Bíblia, orava 5 vezes por dia. Quando ele era criança, antes de se tornar jovem, ele já estava orando 5 vezes por dia. E nós, falando sobre a leitura, né, nós achamos que é uma coisa tremendamente difícil de ler um livro de 100 páginas. E quando olhamos na Bíblia, né, pensamos que é uma impossibilidade de ler a Bíblia. E quando você foca ali e pensa, é 72 horas só para ler a Bíblia inteira em voz alta. 72 horas para ler a Bíblia inteira. Isso é mínimo, é coisa mínima. Você... quantas horas? 2.000 horas de tela. Todo ano uma criança. 2.000 horas e 72 horas para ler a Bíblia inteira, e nós achamos isso incrível, né? Uma coisa impossível de se fazer. Mas você assiste um jogo de futebol todo domingo, 2 horas. Segunda e terça e quarta e quinta e sexta e sábado. E 2 horas se passam ali e você nem percebe. Você passa aquele tempo, 2 horas, e toda semana você volta para se divertir novamente com aquele jogo, outro jogo. E você sai deprimido metade das vezes porque seu time perdeu. Quando você lê a Bíblia, você sai mais animado toda vez, você é espiritualmente edificado, você é crescendo espiritualmente, só tem benefício, e nós não conseguimos. Mas o que a minha esposa estava falando é que nós estamos, através de deixando que os nossos filhos tenham celulares, ou até usar os nossos celulares, nós estamos prevenindo que eles aprendam ou desenvolvam o desejo e a capacidade de ler. Podem até saber, ler que eles sabem ler. Muitos aprendem a ler, né? Mas ali ficam no seu Facebook, ficam nas redes sociais, ficam lendo, mesmo que não é gramaticamente correto, né? Sempre ali com as letras em vez das palavras inteiras, mas eles leem, mas não leem o que é importante. Nem lembro se eu falei em inglês ou num episódio em português ou em inglês, mas você levanta para pregar e as pessoas não conseguem prestar atenção. Você vê isso não somente nas crianças, você vê também nos adultos. Mas uma criança ali sentado e rapidamente, mesmo se ela não está bagunçando, você olhando nos olhos dela, você vê rapidamente que ela não está ali. Ela está em outro, a imaginação está no mundo além, né? E nós estamos deixando isso, nós estamos causando isso nos nossos filhos por causa do tempo de tela, por causa do tempo do celular que nós deixamos os nossos filhos. Se você não vai ser conosco e vai deixar o seu celular, vai deixar o seu jovem ter um celular, pelo menos aprenda a controlá-lo. Pelo menos ensine-os a controlá-lo. Não use-a 24 horas por dia, não use-a o dia inteiro, não acesse ela o tempo inteiro. Da mesma forma que uma criança de 5 anos de idade, o mundo está falando que o máximo é 1 hora de tempo com telas, né? Nós também devemos desenvolver isso. Se você vai deixar que seus filhos tenham esse acesso, pelo menos controle o tempo que eles têm, controle o que eles utilizam isso para fazer. Que significa que você precisa ser controlado. Sim. Parte do problema é os pais não são controlados. Outra coisa interessante é quando eles estão viciados em telas, filmes, celular, eles não, especialmente crianças mais novas, eles não podem distinguir entre realidade e falsidade. Então, tantas vezes na escola dominical eu começo de falar
um fato da Bíblia e eles, eu já vi esse filme. E no próximo frase é, e eu também vi o filme do super-herói. Eu vi o filme de dinossauro. Eles acham que a Bíblia é só um livro de histórias. E se você é a professor da escola dominical, por favor, nunca use. E aconteceu uma vez. Ou muitos anos atrás. Nossa história bíblica hoje. Não. E nossa história bíblica hoje não é a história. É o fato. Eu luto de ensinar as crianças dos fatos. Então, eles estão tendo dificuldade. E para eles, a Bíblia não presta porque é outro filme. É outra coisa. Eu já vi o filme. Eu já vi a novela sobre isso. Eu já vi a novela da Moisés. Por que você está assistindo uma novela com eles? Eu já vi de Noé, da filme. A filme é lixo, gente. Então, cuidado com isso. Você está literalmente tirando o poder da palavra de Deus na vida dos seus filhos por causa do que eles estão assistindo. Sim. Outra coisa que eu notei. Mesmo quando você está tentando de controlar, tanto lixo está entrando na mente deles através das programações que eles estão assistindo. Recentemente teve um menino que veio para a escola dominical. Eu estava ensinando e ele falou: Dona Rebeca, eu tenho pergunta. E essa é uma família cristã, eles controlam a televisão. E a mamãe pensava: a programação de natureza não vai ter problema nenhum. Sim, vai ter. Ele falou: aqui nós aprendemos que Deus criou os dinossauros no dia 5 e 6 da criação. Sim, claro. E esse aconteceu 6.000 anos atrás? Sim. Mas eu estava assistindo na programação na televisão sobre os dinossauros e eles falaram bilhões de anos atrás. Então, mesmo em programações que parecem inocentes, eles estão recebendo. E mesmo no canal lixo. de natureza, mesmo não falando de dinossauros, mesmo só falando sobre os animais em si, eles também colocam muita evolução ali. Ensinam Gênero fluido. outras coisas que eles estão ensinando ali. Os desenhos estão hoje ensinando sobre o gênero fluido, que não é bom, é antibíblico e nós devemos opô-la. Não, eu não odeio as pessoas que estão enganadas ou as pessoas que estão no pecado, da mesma forma que eu não odeio um bêbado, eu não vou odiar um homossexual. Meu tio é homossexual, o tio da minha esposa é homossexual, mas eu vou odiar o pecado, da mesma forma que eu odeio a bebida alcoólica. Eu odeio a bebida alcoólica por causa do que ela faz com as pessoas. Eu não odeio essas pessoas, mas eu odeio o pecado que eles estão cometendo. E nós estamos deixando que os filmes e a programação de natureza e os desenhos, que eles trazem esses pensamentos lésbicas, homossexuais, evolução, tudo antibíblico, violência, tudo antibíblico. E nós não estamos nem cientes, primeiramente, que eles estão aprendendo essas coisas, que estão sendo influenciados por essas coisas. Mas mesmo nós que estamos mais cientes dessas coisas, nós não estamos prevenindo. E nós ficamos assustados quando as crianças saem da igreja no momento mais rápido possível. Eles correm da porta e nunca voltam. Mas muito disso veio por causa do que eles estão aprendendo na televisão sem controle nenhum dos pais. Sim. Então desligue seu televisão. Tira o celular da mão da criança e coloque seu celular em um lugar seguro, longe de você. Você não precisa saber toda hora o que está acontecendo. Não precisa, você seja deprimido. Para com isso, tira o celular da sua casa. Sim. Nós, novamente, nós nem permitimos o celular com os nossos filhos. Naquela época nós tínhamos um celular, o meu que eu tinha que ter. Nossos filhos nunca tinham celular até que eles foram para a faculdade. Isso é o que nós recomendamos, tá? Isso é o que eu recomendo. Mas eu sei que a maior parte das pessoas não vão ter a fortitude para criar os seus filhos dessa forma. E se você vai ter um computador ali, você vai ter um celular para eles, você vai ter uma televisão ali para eles ou para todos, né? Aprenda a controlá-la.
O tempo que é utilizado e pelo que ela é utilizada. Controle essas tecnologias. Tem proveito em algumas delas, mas o perigo é muito maior do que o proveito. Sim. Muito obrigado por estar conosco por mais um episódio de Edificando Famílias na Fé. E espero vê-lo na próxima vez. Deus abençoe.